Olá, eu sou o Ricardo Garé, fundador do Centro de Consciência Animal, e hoje eu vou falar sobre 3 dicas para você melhorar a sua prática energética, seja de forma terapêutica, profissional ou de forma informal, em casa, sua prática energética com os animais não humanos. Tá? Tem mais dicas no site, no blog do site centrodeconscienciaanimal.com.br. Lá também você vai encontrar sobre os atendimentos e sobre os cursos que eu, a equipe, professores e professoras convidados ministramos. Reiki, Theta Healing, Comunicação Intuitiva Animal, Florais, tem vários cursos que você pode encontrar lá. Pode acompanhar também a gente no Instagram, Centro de Consciência Animal. E se você gostar do que eu falar aqui, comenta. Coloca nos comentários aqui quais outras dicas você utiliza para melhorar a sua prática, que eu vou dar 3 que eu uso. E curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e clica no sino para você receber as notificações dos vídeos. A gente coloca sempre 2 vídeos semanais no canal. Então vamos lá para as 3 dicas. A primeira dica é cuidar do nosso estado interno. Então os animais não humanos, e tem um vídeo no canal que eu explico por que eu falo animal não humano. Então os animais não humanos eles são muito sensíveis e sensitivos ao nosso estado interno. Então às vezes eu vou fazer reiki, por exemplo, que é uma das principais práticas que eu faço, e ele não aceita, ele se afasta. As pessoas mandam essa dúvida. Ricardo, eu fui fazer reiki e ele parece que ele não quer. Então, como será que está o nosso estado interno? Eu pergunto, como você está? Ah, eu estou preocupado porque eu quero ajudar ele, eu estou com medo. Então, esse estado interno, que está uma bagunça, um caos, preocupação, ansiedade, estresse, ou eu estou irritado com alguma coisa que não tem nada a ver com ele, mas eu estou irritado, ele sente isso e ele se afasta porque essa energia não está fazendo bem para ele. Tá? Então a gente precisa, primeira dica, cuidar do estado interno. Como que a gente pode cuidar do estado interno? Então, como que eu faço? Tem diversas práticas. Como que eu faço isso? Eu gosto muito de meditar. A meditação é uma prática muito simples. Meditação não é parar de pensar. Tá? Isso é um equívoco de quem muitas vezes começa a meditar, e foi meu equívoco também. Eu achei que eu tinha que parar de pensar. Não, a meditação eu vou entender, na verdade, meus pensamentos, porque eu estou trazendo atenção para minha respiração e vai surgir um pensamento, eu falo, opa, um pensamento. Só que em vez de eu resolver ele, eu trago, em vez de eu percebi ele, é uma projeção, um pensamento, eu trago de volta a atenção para a respiração. E dessa forma eu vou entendendo a minha forma de pensar, eu vou percebendo se um dia eu estou mais ansioso porque tem mais pensamentos, ou não, porque tem menos pensamentos, ou tem maiores espaços entre os pensamentos. Tem diversas pesquisas científicas com meditação, tem vídeos meus aqui falando de meditação, você pode acompanhar, ou se você pesquisar como meditar, tem cursos, tem aulas, vídeos gratuitos, tem todas as formas possíveis de você aprender a meditar. Então a meditação é uma prática que ajuda muito, é melhor se for feito regular, de forma regular, né, regularmente, ou se não der para fazer regular por conta dos desafios do dia a dia, pelo menos faz isso alguns momentos antes de você fazer a prática, tá? Então, o primeiro momento é estado interno mais centrado. Pode ser que caminhar ajude, pode ser que ouvir uma música. Ah, Ricardo, mas eu tenho desafios com meditar sentado. Tem meditações andando. Só pesquisar, tem um livro maravilhoso chamado Meditação Andando. Pode ser que ouvir uma música que te tranquilize, ela não substitui a meditação, mas para você se centrar para o atendimento é perfeito, tudo bem. Então, uma música que te tranquilize, né? Então, o primeiro passo, cuidar do estado interno. O segundo passo, cuidar da nossa energia. Isso não substitui a atividade física, a alimentação, cuidados médicos regulares, exames que a gente faz de rotina, um nutrólogo, um nutricionista para cuidar da nossa alimentação. Não é isso. Mas a gente esquece, às vezes, de cuidar da nossa energia. Então, você vai usar a prática que você conhece, ou que você vier a conhecer, por exemplo, fizer um curso de Reiki com a gente, de Theta Healing, para cuidar da sua energia. Por quê? Ao longo dos dias, vamos supor, uma semana, a gente passa situações de estresse, a gente passa por situações que são gatilhos para esse estado interno nosso, de estresse, de ansiedade, de irritação, de culpa, de agressividade, de autoculpa ou de culpar o outro por um estado interno nosso. E muitas vezes a gente não consegue resolver isso 100%, ou a gente nem percebeu que a gente está nesse estado naquela semana. E aí todos esses pensamentos, emoções, as nossas crenças limitantes, elas ficam impregnadas no nosso campo energético, que a gente chama de formas-pensamentos, essa carga energética, né? O nome antigo era miasmas, hoje a gente fala formas-pensamentos. Tem formas-pensamentos boas e tem formas-pensamentos que não são legais. E a gente se conecta por isso. Então, se aquele ser que faz uma leitura energética na gente, naturalmente, eu ensino leitura energética em cursos como a Comunicação Intuitiva Animal,
o Theta Healing é uma das bases. Eles estão fazendo isso naturalmente. Então eles estão percebendo a nossa irritação, o nosso medo. De repente eu vou atender um cachorro que é agressivo, porque ele tem medo, ele se torna agressivo, e eu tô com medo. Então ele vai sentir esse medo e vai se afastar de mim ou ele vai me atacar para se proteger. Você não... Passou um helicóptero. O que eu posso fazer? Eu posso ter medidas, claro, práticas de não estar no mesmo ambiente que ele, né, para eu me sentir seguro ele também, mas eu cuidar dessa parte. Então, se eu venho sentindo medo durante a semana e eu tenho essa informação no meu campo energético, eu preciso cuidar disso com alguma prática energética minha. Eu uso o Reiki e o Theta Healing para cuidar disso, né? Então, usem a prática que vocês já utilizam. Tem várias outras práticas energéticas sutis para isso, mas cuidem regularmente. No Reiki a gente fala para se auto-aplicar todo dia. Ok, por conta dos desafios no dia a dia, eu esqueci. Faça o máximo que você puder e pelo menos faça antes da sessão. Se você percebeu que aquela semana foi mais estressante, por exemplo. Tem técnicas, por exemplo, que eu ensino de Reiki a partir de um curso de nível 2. Eu ensino, se você já é reikiano, reikiana de nível 2, tem aqui no canal, é só procurar, que é a técnica de fazer Reiki joelho, perna em perna, que vai para o corpo inteiro, dura 7 minutos e meio. Tem uma técnica, inclusive, de Reiki pelo umbigo e distribui para o corpo de 5 minutos. Então, tempo a gente consegue fazer. Então, a primeira dica: estado interno centrado, através das práticas que eu comentei. Cuidar do nosso campo energético, da nossa energia. Práticas físicas, alimentação e as práticas energéticas, as práticas sutis. Tá? Então, se eu tenho a prática de fazer Reiki no outro, eu já posso usar para mim. E às vezes a gente esquece de se cuidar. A gente está tão focado em auxiliar o outro, a gente esquece de se cuidar. E às vezes a gente não esquece até de dar uma parada em algumas coisas, para poder centrar, descarregar essa energia. Tá? A terceira dica é autoconhecimento. Conhecimento de si, dos seus processos. Tá? Isso é muito importante. Não tem como eu crescer como um praticante profissional ou informal, como praticante de uma terapia sutil, de uma terapia energética, sem eu trabalhar o autoconhecimento. Não dá, é impossível. As duas coisas vão sempre crescendo juntos. Quanto mais eu trabalhar meu autoconhecimento, melhor praticante de uma terapia energética sutil eu me torno. Tá? E como eu vou trabalhar meu autoconhecimento? A gente tem diversas formas. Pode ser de uma forma padrão com um psicoterapeuta, por exemplo. Pode, é super válido, é muito importante. Pode ser com um profissional externo? Claro que sim, às vezes a gente precisa de uma visão de alguém interno, porque dentro da gente não está conseguindo reconhecer nosso inconsciente, nossos padrões, então a gente precisa de alguém de fora para auxiliar. Na equipe a gente tem um suporte para tutores, mas a gente tem inúmeros profissionais que podem dar esse suporte, né? Então é importante. Eu posso usar também as práticas que eu conheço para me autoconhecer. Então, no Reiki, eu tenho práticas de reprogramação mental, então eu posso falar, por que eu sempre faço isso? Então, eu vou aplicar Reiki pensando nessa tomada de consciência disso e essa mudança. Se eu pensar no Theta Healing, que é um dos cursos que a gente ministra também, tem vários níveis, mas já desde o primeiro nível, que é o DNA básico, o Theta Healing DNA básico não tem pré-requisito, você já aprende a identificar suas crenças limitantes no seu inconsciente, porque a gente não tem acesso. Eu posso achar conscientemente que não, eu sou um terapeuta capaz o suficiente, eu confio na minha capacidade intuitiva, mas no meu inconsciente, que responde até 90% dos meus hábitos e da criação da minha vida, eu não sou capaz. E eu nem sei disso. Então o Theta Healing vai ajudar a eu identificar isso, e no curso a gente ensina como substituir isso, como trabalhar, tomar consciência disso e trocar, ver o outro lado. Ou às vezes a gente já quase aprendeu o oposto disso, então precisa só trazer consciência para trazer o aprendizado junto. Então é muito importante isso, porque o autoconhecimento traz tomada de consciência dos nossos processos e muitas vezes a gente se sabota. Eu quero trabalhar profissionalmente com isso, mas eu tenho vários programas no meu inconsciente, que são as crenças limitantes, me sabotando de que eu tenho medo de fazer isso, de que eu não vou ser capaz de fazer isso. Então o autoconhecimento é muito importante. Aí eu vou trabalhar, então vou atender, por exemplo, profissionalmente, e aí eu me deparo com um tutor que vai trazer muitos desafios para mim. Por que aquele tutor está trazendo desafios? Será que ele está desempenhando um papel para ser o gatilho para algum medo, alguma dificuldade minha no inconsciente vir para o consciente? Isso não quer dizer que a gente vai ficar em relacionamentos abusivos, não é isso. Mas qual o papel do outro e por que eu saio de si, eu fico mentalmente, emocionalmente abalado, então conecto com algo em mim, e dentro do processo do autoconhecimento, se eu tomo consciência disso,
essas situações, elas cessam ou elas diminuem a frequência, porque eu não dou mais esse papel para os outros despertar isso em mim. Então, o autoconhecimento facilita muito para que a gente se torne profissionais melhores, e eu me tornando um profissional melhor, eu estando mais centrado mentalmente e emocionalmente, aquele ser vai se abrir mais para a prática que eu estou fazendo. Um bônus, uma quarta dica bônus: não vê, vai trabalhar com animais não humanos. Se a gente se colocar nessa visão que a gente tem repetido historicamente no coletivo da espécie humana, de que o humano é mais evoluído que o outro, de que o humano sabe o que é melhor para o cachorro não humano da família, muitos não aceitam. Então, a gente começar a ressignificar e trabalhar com o outro de forma horizontal. Não tem maior, melhor. Não tem mais evoluído ou menos evoluído. Tem um mais evoluído de conhecimentos e virtudes individual. Tá? Esse vídeo eu estou gravando, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está em final de maio de 2021, uma pandemia severa, ocasionada pela espécie humana. Então isso me faz refletir: o que é uma inteligência? Qual que é o nível de parâmetro de inteligência? Será que é saber se relacionar com os outros seres, com o planeta de forma simbiótica e equilibrada? Se for isso, porque isso faz com que uma espécie se mantenha viva no planeta, se for isso, a gente não está inteligente nisso. É muito sério isso. A gente precisa aprender a reverter isso. A gente pode aprender muito com os animais não humanos, porque eles nos ensinam, só de a gente observar, como se relacionar com os outros. Tá? Então, a gente se colocar mais evoluído que o outro simplesmente porque a gente está se expressando num corpo de um animal humano, eu acho isso um equívoco muito grande, porque a gente, como espécie humana, a gente ainda não entendeu como fazer esse papel direito, tá? E a gente se depara com uma consequência dessa, com efeitos mentais e emocionais gravíssimos, com perdas de pessoas queridas, de próximos. Eu tive perda de pai durante a pandemia com Covid. Então a gente se depara com muito isso. E isso abala muito a gente. Eu falo isso hoje com mais leveza porque eu faço muito trabalho comigo, mas eu tenho momentos de luto, de perceber isso, de falar: nossa, mas aconteceu mesmo. E aí, o que acontece? Autoconhecimento. Tá? Então a gente vai se deparar muitas vezes com uma situação de um luto, da morte, do que a gente chama de morte, né? É uma ilusão, da passagem de um paciente, de um animal não humano de casa. E para eu não ficar nesse luto eterno, me culpando, me ressentindo, eu preciso fazer o autoconhecimento e trabalhar e liberar essa culpa, liberar esse ressentimento, para eu poder estar bem e continuar o próximo passo na minha evolução individual, próximo passo no meu passo como terapeuta, próximo passo como profissional. E aí eu vou melhorando isso e eu consigo ser um profissional melhor. Tá? Então essa foi uma quarta dica para vocês, a forma de se relacionar com o outro. Me conta aí nos comentários o que mais você faz, quais desafios você tem trazido, tem passado. Traz pra gente isso, quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse. A gente grave, se a gente não for de domínio nosso, a gente traz alguém para falar disso, tá? Vai lá no site, lembrando que no site tem mais conteúdo, tem sobre os atendimentos, as terapias, tem sobre os cursos, centrodeconscienciaanimal.com.br, o Instagram, Centro de Consciência Animal também, você vai encontrar mais conteúdos, tem vídeos lá, tem lives que a gente faz por ali, tá bom? Um grande abraço, espero que ajude na sua prática de terapias energéticas ou sutis. Até mais.